paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero ler uma palavra aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 7 em diante. Fala a respeito da formação do homem, da formação da mulher, da obediência, da fidelidade. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá o débélio. Também se encontraram lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha qual foi a ordem do Senhor Deus dada diretamente ao homem. Deus fez com tanto amor o homem, com tanto carinho, com tanto zelo, e deu vida ao homem, deu fôlego de vida. E como Deus fez o homem com tanto amor e carinho, o próprio Deus plantou um jardim para o homem, um jardim que havia fartura, todas as árvores frutíferas, tudo que o homem precisava estava ali no jardim. E Deus, toda a tarde, na viração do dia, Deus descia e passeava pelo jardim junto com o homem. Então a presença de Deus, ela completava o homem, ela fazia a vida do homem plena, realizada. A presença de Deus proporcionava ao homem a paz, a tranquilidade, a segurança, o sossego, a proteção. Tudo que o homem precisava, tudo que Adão precisava,
ele recebia de Deus, e no sentido do alimento, o alimento físico, para o corpo, estava ali no jardim, tudo que ele precisava, do bom e do melhor, tudo ele tinha à vontade. Mas Deus lhe deu diretamente ao homem essa ordem. Ele disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aquela árvore Deus colocou lá no meio do jardim exclusivamente para provar o homem, para provar a obediência do homem, a fidelidade do homem. E Deus, Ele espera hoje é a mesma coisa. Ele espera ver em nós a fidelidade, a obediência da palavra dele, o temor, o respeito para com ele, para com a palavra dele. E ele dá ordem a nós hoje também, acerca da obediência, acerca da fidelidade, do temor a ele, da obediência na palavra dele. Mas muitas são as pessoas que não dão crédito a isso. Muitas são as pessoas que não têm o devido temor, o devido respeito com a palavra de Deus e transgride e faz o que julga certo. Deixa a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ordem de Deus em segundo plano. E não é isso que Deus quer ver em cada um de nós. Deus quer ver obediência. Deus quer ver a fidelidade. Deus quer ver que verdadeiramente temamos a Ele. É isso que Ele espera. Desde o princípio do mundo, desde a época de Adão. Infelizmente, Deus se decepcionou com o homem naquela época e hoje está muito pior. Porque hoje muitas pessoas ouvem a ordem de Deus, ouvem a palavra de Deus e não estão nem aí, não dão crédito. E muitos nem reconhecem, nem conseguem discernir se é Deus falando ou não é Deus falando. E Satanás aproveita essa ocasião, essa oportunidade, quando ele vê que a pessoa não está crendo, não está sabendo discernir se é Deus ou é o homem que está falando. Satanás aproveita essa ocasião para colocar dúvidas, para colocar no coração da pessoa aquele pensamento: é o homem que está falando, é coisa da cabeça dele, é doutrina da igreja dele. E veja bem, Deus deu essa ordem ao homem. Vou repetir o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí a formação da mulher, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que lhe seja preparada, que esteja apta para a função de esposa.
versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus formou a mulher de uma das costelas do homem e trouxe a esposa para Adão, uma auxiliadora, uma pessoa idônea, ou seja, apta, preparada. Aí diz assim, já no capítulo 3, a queda do homem. Mas a serpente, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, a serpente, que era o Satanás, o diabo, ele falou diretamente com a mulher, no momento de fraqueza, no momento de falta de vigilância, um momento de imprudência da mulher, da Eva. Satanás se aproximou dela e disse à mulher, falou com a mulher. Ela havia ouvido de Adão a ordem de Deus, porque a ordem que Deus deu sobre a questão de não comer do fruto que Deus havia proibido, Deus deu essa ordem para Adão. Mas aí depois de formada a mulher, então o Adão repassou
a ordem de Deus para Eva, para a mulher dele. E a serpente, ela observando, prestando atenção, o diabo, ele nos vigia. E ele vigiava a Eva. E ele percebeu um momento de fraqueza e se aproximou dela. Aquele momento em que ele viu que aquele momento ali seria a oportunidade dele enganá-la. Ele viu ali a oportunidade de fazer a Eva desobedecer a Deus, pecar contra Deus. Porque o diabo é assim, ele nos vigia, ele anda ao nosso derredor, ele nos observa de longe. Ele fica esperando um momento de fraqueza da pessoa, um momento de imprudência, um momento de vacilo, para ele se aproximar e sugerir o pecado, sugerir a desobediência da palavra, sugerir a infidelidade, a transgressão. Desde o princípio, desde desta época aqui. E hoje não mudou, hoje é a mesma coisa. Quando o diabo vê que a pessoa está fraca espiritualmente, ou está desanimado, ou num momento difícil, Satanás vai se aproximar e sugerir o erro, sugerir o pecado, sugerir as ilusões, as fascinações desse mundo, a desobediência, a infidelidade, a traição, o engano. E foi o que ele sugeriu para Eva. E como a Eva não havia ouvido esta ordem diretamente de Deus, porque ela ouviu do homem, ela ouviu do marido dela, ela ouviu, era a ordem de Deus, mas ela ouviu da boca do homem. E, infelizmente, o diabo conseguiu enganá-la, a serpente conseguiu enganá-la. E às vezes, muitas pessoas acontecem esse tipo de situação. Como ela não vê Deus pessoalmente falando com ela, porque hoje Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com todos os outros pregadores que existem na terra, os que são de Deus, os que são nascidos de Deus, do Espírito Santo, os que permanecem com o Senhor Jesus, os que permanecem crendo, sendo usados por Deus, Deus conta conosco. E Deus não vai descer pessoalmente para falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus não vai descer pessoalmente para falar contigo. Ele vai usar a nossa boca. Assim como ele deu a ordem para Adão, mas ele estava falando depois na boca de Adão, falando com Eva, mas ela não atentou para isso. E muitas são as pessoas hoje que não atentam para isso. Pelo fato da pessoa não poder ver Deus fisicamente falando com ela, muitas pessoas não dão crédito, não dão importância àquilo que o homem de Deus está falando, sendo que é Deus que está falando na boca dele. E como Eva não tinha ouvido essa ordem diretamente de Deus, porque quem transmitiu, quem repassou para ela essa ordem foi o Adão, o marido dela, pode ser que talvez isso foi a razão dela não ter dado a devida importância, o devido crédito à ordem de Deus.
E Satanás se aproveitou da ocasião para enganá-la. Então, meu irmão, minha irmã, para quem você tem dado ouvidos? Porque às vezes você deixa de dar ouvido para os homens de Deus, que Deus ungiu e consagrou, homens que permanecem na fé, homens que permanecem na palavra, que permanecem no Senhor Jesus. Às vezes você deixa de dar ouvido para o homem de Deus, para dar ouvidos a coisas vãs, a conversas fiadas, a fofoca, as más notícias, a conversas negativas, pessimistas, coisas que não vão te ajudar em nada. Porque a pessoa que não dá crédito para a palavra de Deus, para a ordem de Deus, ela vai dar crédito para aquilo que a serpente vai falar. Então cabe a nós, cabe a você, a escolher para quem você deve dar ouvidos. Se é para a ordem de Deus, se é para a palavra de Deus, ou para aquilo que a serpente vai falar para você. Porque a serpente não parou de falar, a serpente continua falando. A serpente continua falando e Deus também continua falando. Agora cabe a cada pessoa a discernir, conseguir discernir para quem ela vai dar ouvido, se é para a voz de Deus, se é para a ordem de Deus ou para a voz da serpente. Se você der ouvido, priorizar, valorizar, acatar a ordem de Deus e obedecê-la, se manter fiel, obediente à palavra de Deus, então Deus vai te colocar num outro jardim, porque esse jardim que havia acabou. O homem perdeu. Mas hoje existe um outro jardim que é espiritual, e para todo aquele que obedece e permanece na obediência da palavra de Deus, Deus coloca essa pessoa no jardim dele. Essa pessoa tem os cuidados de Deus, tem o zelo de Deus. Essa pessoa é amparada por Deus, é acolhida por Deus. Essa pessoa, ela tem a proteção de Deus, ela tem a bênção de Deus. Ela tem o suprimento de Deus. Mas isso é por meio da obediência da palavra, da fidelidade. Então, para quem você tem dado ouvidos? Porque se você tem dado ouvidos para a palavra de Deus, então você permanece na obediência da palavra e na fidelidade. E se você não estava dando ouvidos à ordem de Deus, à palavra de Deus, esse é o momento de agora em diante de você tomar atitude e acatar a ordem de Deus, a palavra de Deus e obedecê-la. Porque caso contrário, você vai seguir as palavras da serpente, que são aquelas pessoas usadas pelo diabo, usadas pela serpente, usadas por Satanás, que se aproximam de você para querer matar, para tentar matar a tua fé, a tua esperança, os teus sonhos, para te separar de Deus, para te tirar da igreja, para frustrar a tua fé, os teus projetos, os teus desígnios, para tentar te parar, para tentar fazer você desistir daquilo que você quer, para te seduzir às ilusões desse mundo, às coisas desse mundo. Essa é a voz da serpente. A serpente é assim, ela age no sentido, o foco dela é te separar de Deus, é te colocar contra Deus. E primeiro ela trabalha para te colocar contra a igreja, contra o pregador,
contra aquele que ora por você, contra aquele que jejua por você, contra aquele que sobe um monte para orar por você. A serpente, ela trabalha para te colocar contra o homem de Deus que zela pela sua alma, que se preocupa com a sua alma. Aquele que paga o preço por você. E o primeiro passo, o foco da serpente é te separar das pessoas de Deus, te separar da igreja, te afastar da igreja, ou então até te deixar na igreja. Desde que você leve uma vida de qualquer jeito. Porque infelizmente nos últimos tempos, muitas são as pessoas que estão dentro das igrejas, mas levam uma vida tudo errada. A pessoa mente, a pessoa prostitui, a pessoa engana, a pessoa é infiel, a pessoa é desobediente, a pessoa é incrédula, vive na dúvida. Então esse tipo de pessoa, serpente, gosta desse jeito. Gosta que a pessoa vive praticando essas coisas. Mas a pessoa que é fiel e obediente, a serpente vai lutar sempre, ela vai trabalhar sempre para tentar te colocar contra as pessoas de Deus, contra os homens de Deus, porque ela fazendo isso, ela vai colocar você contra Deus, ela vai te separar de Deus, ela vai te afastar da igreja, ela vai te afastar de Deus. E Deus não quer isso. Então, atenta para a voz de Deus. Porque a serpente, no momento que você menos esperar, ela vai se aproximar na boca de alguém para falar nos teus ouvidos. E é aí que você tem que vigiar, você tem que ser prudente, estar vigiando para repreender, para parar a voz da serpente. Quando você perceber que é a serpente que está falando, você deve imediatamente falar: arreda-te, Satanás. Porque senão, se der ouvido como Eva deu ouvido, infelizmente aquelas palavras de Satanás entraram no coração dela de tal forma que aquelas palavras convenceu ela a desobedecer a Deus, a transgredir a palavra, a pecar contra Deus, a ser infiel. E ela esqueceu de todo o bem que Deus havia feito, criado e dado para ela, para eles, para o casal. Esqueceu de tudo o que Deus havia feito e criado e dado para eles, tudo de bom. Porque tudo que Deus criou e deu a eles é bom. E tudo que Deus nos dá é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Agora o diabo, ele nunca vai aceitar isso. Ele sempre vai trabalhar contra. Para você enveredar para o caminho da desobediência. Para você enveredar para transgredir a palavra de Deus. Para desagradar a Deus. Aí diz assim, continuando. No versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você
Veja, a mulher comeu do fruto e deu também ao marido. E ambos comeram, e ambos abriram seus olhos de ambos. Percebendo que estavam nus, eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, mas maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, veja o que aconteceu. A corrupção, a transgressão, a infidelidade, a desobediência de Adão e Eva trouxe a maldição, atraiu para a vida deles a maldição. E hoje é a mesma coisa. Quando a pessoa opta a desobedecer a Deus, quando ela escolhe a desobedecer a Deus, a palavra de Deus, então ela atrai para a vida dela a maldição. E essa maldição trava a vida dela. Essa maldição causa a infelicidade para ela. Traz para ela aflições, sofrimento, angústias, tristezas, perturbações. Essa maldição atrai para a vida dela epidemias, a fome, o sofrimento. Então,
tudo isso é consequência da desobediência. Porque a serpente enganou a Eva e ela comeu do fruto. E daí ela levou do fruto e deu para Adão e ele também comeu. Você veja que havia uma diferença de nível espiritual. Havia uma diferença, porque Satanás, ele nem tentou conseguir enganar o homem diretamente, porque ele sabia que não ia ter êxito. Ele sabia que não iria conseguir enganar a Adão. Por isso ele foi direto na Eva. E ele conseguiu enganar a Eva. E ela comeu e deu ao marido, ao Adão, e ele comeu também. E aí veio as consequências da desobediência, que se transformou, essas consequências virou sofrimento, a maldição virou sofrimento. Deus falou, amaldiçoou a serpente, e aí a mulher, ele disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz filho, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha a ordem de Deus. A ordem de Deus é essa, desde o princípio. É que a mulher seja governada pelo marido. Essa é a ordem de Deus. É claro, isso aqui é na teoria, mas na prática, hoje em dia, é o contrário. Infelizmente, a gente percebe, e eu atendo homens que eles são governados pelas esposas, pela mulher, mas biblicamente falando, a ordem de Deus é essa, que as mulheres sejam governadas pelo marido. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 16 e no 17, diz assim, ó: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Infelizmente, o Adão caiu no mesmo erro, o qual Eva havia caído. Ele poderia ter recusado. Por isso Deus falou dessa forma, porque você atentou para a voz de tua mulher. Traduzindo, por que você deu ouvido para ela? Por que você esqueceu da minha ordem? Por que você esqueceu das minhas palavras, Adão? E deu ouvidos à palavra da tua mulher, da Eva. Porque ele teve a opção de escolher para quem ele daria ouvidos. Ou ele agradava a Deus ou agradava a mulher. Mas ele preferiu agradar a mulher e desagradar a Deus. E por causa disso, ele atraiu maldição para a vida dele. Porque qualquer um de nós temos a opção de escolher para quem nós iremos dar ouvidos. Porque a mesma serpente que falou, o mesmo Satanás que falou na boca da serpente, para Eva, o mesmo demônio entrou na boca, o mesmo Satanás entrou na boca da Eva e falou com Adão. E naquele momento Adão esqueceu da palavra de Deus, da ordem de Deus, e deu ouvidos também para o diabo, que estava na boca da própria mulher dele. E o diabo usa, não adianta, se a pessoa não estiver fortalecido no poder de Deus, o diabo vai usar. Usou até o Pedro, que estava do lado de Jesus dia e noite com Jesus. Usou até a boca de Pedro.
quando Jesus falou que iria para Jerusalém para ser preso, morto e crucificado, naquele momento Satanás entrou na boca de Pedro e falou: Senhor, de jeito nenhum, nós não vamos deixar, eu não vou deixar. Jesus repreendeu na hora dizendo: arreda-te, Satanás. Jesus viu que era o Satanás na boca dele, o mesmo Satanás que estava lá na boca da cobra, da serpente, e o mesmo Satanás que poucos minutos depois estava na boca de Eva. E conseguiu enganar Adão também. Ele poderia ter recusado, se ele estivesse dando prioridade à ordem de Deus. Mas o diabo diretamente não conseguiu enganar a ele, mas a mulher, o diabo na boca da mulher conseguiu enganar. Você vê como que funcionam as coisas. Então você tem que vigiar, nós temos que vigiar o que nós ouvimos, seja da boca de um amigo, da boca de um parente, de um familiar. Então, nós temos que estar atento todo o tempo que nós ouvimos. Se é Deus falando, é a serpente ou é o diabo. A serpente é o diabo. E Deus falou: por que você atentaste para a voz de tua mulher? Porque ele deveria permanecer dando prioridade à palavra de Deus. Ele poderia muito bem falar para a mulher: você desagradou a Deus, você ouviu o que a serpente falou, você comeu do fruto que Deus havia proibido de nós comermos, você comeu, então você vai se acertar com Deus. Você se acerta com Deus, eu não vou comer. Eu não vou comer, ponto final. Eu não vou desagradar a Deus. Ele poderia tomar essa atitude, mas não. Porque queria agradar a mulher, imagino eu, que foi por esse motivo. Então, ele deu prioridade ao que ela falou, ao invés de permanecer priorizando a ordem de Deus. Então, meus irmãos, se você quer que Deus te coloque no jardim dele, se você quer ter os cuidados de Deus, o zelo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, então dê prioridade à ordem de Deus, dê prioridade à palavra de Deus, seja fiel, seja obediente. E Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você e da sua família. Não dê ouvidos à voz da serpente, porque se você der ouvido, ela vai te enganar. Ela vai te enganar, e por causa desse engano aí, você vai desagradar a Deus, você vai desobedecer a Deus, e você vai atrair maldição para a sua vida. E Deus não quer isso. Deus quer derramar sobre a sua vida bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua caminhada. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até breve.